Você já falou essa frase aqui, ou essa outra aqui. Se você tem filhos ou cuida de alguma criança, com certeza você já falou. Isso é muito frequente. Mas eu vou trazer um fato para vocês que vai fazê-los repensar isso aí. Vamos lá, meu nome é Bruno Massa, eu sou médico ortopedista e tudo tem um porquê. Olha só esse vídeo. Parkour! 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 Extreme! Parkour! 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 Minha esposa me mandou, no mesmo final de semana que ela me mandou levar as crianças para fora de casa. Crianças brincando ao ar livre, tudo tranquilo. E os adultos do The Office pulando, fazendo parkour no escritório, bagunçado, né? Pois é, parece cena que a gente vê todo dia ou com muita frequência em casa, as crianças sem ter o que fazer, pulando, subindo em tudo. A mensagem do vídeo é simples, as crianças precisam de espaço, precisam de movimento, e eu concordo plenamente com isso. Claro que você não vai deixar ninguém ficar pulando no sofá, nem subir no batente da porta, elas podem cair e se machucar, não é essa a ideia. Mas eu quero ir mais a fundo nessa ideia, porque existem algumas coisas que pouca gente fala e são fundamentais. E até o final desse vídeo você vai entender 3 coisas que vão mudar a maneira como você enxerga a brincadeira dos seus filhos. Primeiro, existe uma prescrição médica, sim, com essas palavras, para atividade física nas crianças desde o bebezinho. E a brincadeira já entra como dose, hein? Olha só que interessante, um remédio que é brincar. Segundo, sedentarismo infantil não é um problema do futuro. É um problema de um hábito que não se constrói logo na infância. Terceiro, o corpo se constrói na infância. Existe uma janela de oportunidade em que o osso, o músculo e o cérebro estão se desenvolvendo. Essa janela não dura para sempre. E a brincadeira pode ser a chave principal para ajudar nesse desenvolvimento. Isso não é sobre transformar o seu filho num atleta. É sobre como dar a base do corpo que ele vai usar e vai ter ao longo da vida, lá aos 70, 80, 90 anos, quem sabe. E um dado que assusta bastante. Em 2019, a OMS publicou um relatório que mostrava que 81% dos adolescentes não cumprem essa orientação de atividade física, ou seja, eles estão abaixo do que é recomendado. 8 em cada 10 adolescentes que foram acompanhados nesses 15 anos não cumpriam a recomendação e não houve uma mudança muito significativa durante o tempo de acompanhamento. Isso não é preguiça, é um padrão de comportamento que começa antes da adolescência e que sem oportunidade adequada não vai mudar não. O adolescente não parou de se mover, o hábito nunca foi construído. A criança que brinca muito aos 4 anos tem maior chance de se tornar um adolescente ativo aos 14, daí para frente. Na infância, a gente constrói o que a ciência chama de literacia física. Não é exagero dizer que o hábito que vai proteger o coração, os ossos, os músculos aos 40 ou mais anos começa aos 4. Olha só. Voltando à cena do The Office, os adultos pulando dentro do escritório, é engraçado, é hilário, porque é absurdo. A criança, quando faz isso dentro de casa, na verdade, ela está querendo se mover. O que a gente precisa dar é oportunidade para que elas façam isso da maneira correta. O que eu quero mostrar agora para vocês é a dose que essas crianças precisam, no mínimo, de atividade para conseguir justamente manter um corpo saudável. E a brincadeira se encaixa nisso. Vamos lá. Em 2020, a Academia Americana de Pediatria publicou um relatório indicando uma prescrição de atividade por idade. Começa logo no bebezinho. Então vamos entender agora, por faixa etária, qual que é essa dose prescrita. Então de 0 a 1 ano, 12 meses, 30 minutos por dia. Ficar de barriguinha para baixo, o tempo que a criança tenta estabilizar o pescoço, virar, engatinhar, andar, isso já conta. Parece simples, mas alguns estudos mostram que bebês que não fazem esse padrão de atividade acabam tendo atraso no desenvolvimento motor. E, obviamente, esse atraso pode ter consequências. A base começa aqui, a criancinha no chão, tentando sustentar a cabeça. Segunda fase, de 1 a 3 anos. Nessa fase, a criança passa mais ou menos 12 horas acordada por dia. Se ela tiver atividade em 1/4 desse tempo,
é o suficiente, cerca de 3 horas. E a boa notícia é, a brincadeira conta. A corrida, o salto, isso já vale como atividade. O problema é quando a gente substitui esse tempo por atividades sedentárias, de 3 a 5 anos. Para essa faixa, não existe um tempo recomendado. Pelo contrário, é recomendado que essa criança corra, brinque, salte a maior parte do tempo possível. Coisa importante, o adulto é o ambiente para essa criança. Se você dá a oportunidade, ela vai se mover. Se você tem um ambiente seguro para que ela faça isso, ela vai fazer. Agora, se acaba havendo uma restrição, ou pela rotina super intensa, ou pela tela, isso não vai acontecer. E essa é a fase onde a gente mais cancela a criança, mais limita a criança, até sem perceber. De 6 a 17 anos, a recomendação é de 60 minutos de atividade moderada ou intensa por dia. Pode parecer muito, mas pensa bem. Uma tarde de bicicleta com os amigos, uma partida de futebol, uma brincadeira com os pais, isso já bate esse tempo com facilidade. E aqui o esporte estruturado pode entrar sim com outros benefícios. Social, consciência corporal, isso ajuda bem. Já é muito mais fácil conseguir atividade física para as crianças com mais de 6 anos também, esse é outro fator. Outro relatório publicado em 2018 tem um título excelente, O Poder da Brincadeira. E ele defende que a brincadeira não organizada, não estruturada, tem benefícios que a atividade estruturada não tem. E pede para os médicos protegerem esse tempo das crianças. E eles usam literalmente a palavra proteger, como se esse momento estivesse sendo ameaçado. Será que ele não está? Então vamos entender o que a brincadeira traz que o esporte estruturado não traz. Qual é a diferença prática entre uma criança que brinca de pega-pega e aquela que está jogando futebol? As duas têm movimento, mas tem uma coisa que a brincadeira constrói que a atividade estruturada não constrói. Olha aqui, ó. Tomada de decisão em tempo real, regulação de risco, aprender o próprio limite, criatividade motora, inventar o movimento, persistência sem avaliação externa, habilidades motoras fundamentais só pelo prazer, movimentação intrínseca pelo movimento. Já os esportes estruturados, é habilidade esportiva específica, então o chute, o domínio, trabalho em equipe, que é muito interessante, obedecer regras, resistência aeróbica, que é programada durante a atividade, competição e resiliência, disciplina e comprometimento, identidade esportiva. No fim, a criança precisa dos dois. Quanto mais velha, mais a atividade estruturada vai ajudar. Quanto mais nova, mais a brincadeira. E principalmente, antes da pré-adolescência, balancear as duas coisas. Muitas aulas estruturadas dão menos tempo para brincadeira. Isso precisa ser ajustado. Esse relatório do Power Play termina com algumas recomendações diretas que eu vou mostrar aqui para vocês também. Proteger o tempo da brincadeira não estruturada. Há alguns benefícios únicos desse padrão de atividade. Deixar a criança liderar. Brincar por prazer, seguindo a própria criatividade. Priorizar as habilidades socioemocionais e executivas. Proteger o recreio escolar como atividade prioritária. Não é substituível por conteúdo acadêmico. Escrever uma prescrição de brincadeira nas consultas nos primeiros 2 anos de vida. Ou seja, o pediatra precisa prescrever isso. Brincando mais ou menos. E repara só, a recomendação de proteger ou brincar não é estabelecer algo estruturado, é proteger o que já existe, a brincadeira que é natural, a criança tende a fazer isso por si. E aqui o dado que incomoda nessa literatura. O pré-escolar passa 6 horas por dia em atividades sedentárias. Ou seja, existe uma diferença brutal entre o que o nosso corpo precisa e o que o cotidiano oferece. Eu vou te mostrar o que acontece com o corpo da criança quando ela brinca no dia a dia. Não é só queimar energia, é uma construção ativa da estrutura biológica. O que esse movimento vai construir? Os ossos têm a densidade máxima construída até os 30 anos de idade, e o que é depositado na infância vai garantir o pico dessa construção. Atividades com impacto de correr, de saltar, é que são estímulo para esse depósito. A musculatura, a criança não ganha massa muscular como o adulto ganha, mas desenvolve alguns padrões neuromusculares que permitem que ela vá ganhar essa massa muscular no futuro. Vão ajudar na coordenação, no equilíbrio, na propriocepção. Isso se instala na infância, é o controle neuromuscular adequado. O coração, a aptidão cardiovascular construída na infância
está correlacionado com essa mesma aptidão na fase adulta, independente da atividade que o adulto vier a fazer depois. E o cérebro? A atividade física melhora a função executiva, a atenção, desempenho acadêmico das crianças. E esses benefícios são evidentes em vários estudos de neuroimagem. A criança que corre, pula e brinca não está só gastando energia. Ela está depositando fundos que ela vai colher os juros lá na frente, na vida adulta. E existe um conceito importante: janela de oportunidade. Como eu falei, os ossos têm seu pico aos 30 anos. E a janela de oportunidade é principalmente na infância para que a gente gere um osso saudável a vida inteira. Para a coordenação motora, é muito mais difícil aprender alguma coisa depois da adolescência. A criança de 6 anos aprende rapidamente a se equilibrar numa bicicleta. Para um adulto aprender é muito mais difícil. E o hábito de se movimentar, já estabelecido na infância, é o maior preditor do que vai acontecer na vida adulta. E não a academia que essa pessoa vai se matricular aos 35 anos. É na infância que a gente cria isso. A atividade do seu filho não é só entretenimento. É a coisa mais importante que ele está fazendo por um futuro saudável. E qual o outro lado da moeda? Quando o sedentarismo se instala cedo, o que isso vai gerar? Menor densidade óssea, o risco de osteoporose e fratura na vida adulta, em especial nos idosos. Menor aptidão muscular. Pior saúde cardiovascular, com risco cardiometabólico maior, que já começando na infância. Impacto no peso, obesidade. Menor competência motora, o analfabetismo físico. A criança que não sabe se movimentar muito bem. E piora da saúde mental, maior risco de ansiedade e depressão. E pior de tudo, a maioria desses problemas não vai aparecer na infância, vai aparecer na fase adulta. Eu vou mostrar agora em forma de tabela para você salvar, tirar foto, mandar para quem for a recomendação que a gente tem de atividade para as crianças. Olha ela aí, eu já falei a respeito, mas vou dar um tempinho para você tirar foto, hein? Salva essa tabela, manda para quem tem filho, para quem cuida de crianças. Isso aqui não é só a opinião de um canal médico, não. É a recomendação da Academia Americana de Pediatria. Olha, super importante. O que conta como atividade física? Outra tabela importante, olha lá. Pular no sofá. Sim, calma, sem se machucar. Não estou recomendando que ninguém fique pulando no sofá, não. Escalar no playground, andar de bicicleta, natação, pega-pega, esconde-esconde, dançar em casa, esportes organizados estão aqui também. Caminhar com os pais. Olha que momento lindo, oportunidade, hein? E o que não substitui? Jogar no tablet, mesmo de pé, assistir um esporte na TV, atividade muito leve ou passiva, tempo de tela, mesmo que educativo, ficar parado no recreio e brincadeira sentada. Ó, dica rápida. Se o coração bate mais rápido, isso vale como exercício. Eu sei que a rotina é difícil, eu sei que às vezes 10 minutinhos é super importante, a tela pode ajudar nisso. Calma, vida real, né? Eu sou pai também. Mas lembra, a semana tá cheia, tem várias oportunidades, todo dia é uma nova. Eu não estou pedindo perfeição, eu estou pedindo que você mude como você enxerga o movimento do seu filho e dê oportunidade que ele faça isso. Bom, prometi 3 coisas no começo, agora vamos fazer um fechamento aí e mostrar que todas elas vieram. Vamos lá. Existe sim uma prescrição de atividade por idade, de acordo com a Academia Americana de Pediatria. Ela foi revisada e reforçada em 2025 já. 2. O sedentarismo não começa na adolescência, começa no hábito que precisa ser construído na infância. E 3. O corpo se constrói na infância. O osso, o músculo, o cérebro precisam do movimento, precisam da atividade para atingir o seu potencial máximo. Próxima vez seu filho estiver pulando, correndo, fazendo barulho, antes de mandar ele parar, pensa, ele está seguindo uma prescrição médica. Mas olha, obviamente, para ver se ele não está subindo o batente e vai cair e se machucar de lá, hein? Calma lá. Se esse vídeo mudou alguma coisa de como você entende a brincadeira do seu filho, então compartilha para aqueles pais, para aquelas pessoas que precisam dessa informação. Dá um like nele, acompanha o meu perfil e eu te vejo no próximo vídeo. E comenta aí, qual que é a brincadeira favorita do seu filho? Fala lá nos comentários, eu quero saber.